Aqui tem uma pergunta. Faz mais alto, mais alto. Essa mudança de eixo que você propõe, a ciência como formadora de sábios e não de um discurso científico, isso implica em reintegrar ciência e filosofia? Dá para dizer isso? De certo modo, aqui a pergunta é se esta proposta que eu estou fazendo implica em reunificar ciência e filosofia. Bom, em primeiro lugar, não é uma proposta. Eu não estou propondo, eu estou apenas especulando. Tá certo? Para propor, eu teria que fazer isso na ONU, em algum lugar respeitável. Né? Então, essa é apenas uma especulação. Né? Quer dizer, a fantasia ainda é permitida. Quer dizer, eu estou imaginando uma situação ideal. Por outro lado, a situação não é tão ideal assim, porque existem milhares, até milhões de pessoas que praticam o conhecimento e a educação exatamente nesse sentido. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, o meu falecido amigo, o Alfredo César Miller, era um exemplo típico disso aí. Ele era um psicólogo clínico e o objetivo dele era o quê? Curar pessoas, aliviar o sofrimento humano. Eu raramente vi pessoas tão empenhadas nisso quanto ele. O Miller tinha um coração de vários quarteirões. Tá, né? Ele, às vezes, fazia certos diagnósticos sintéticos e imediatos, que acertava assim, em cheio, né? E conseguia tirar a pessoa do buraco com um prazo recorde. Se você pedisse para ele explicar o que ele tinha feito, ele não conseguia. Ou pior ainda, explicava, você ficava mais confuso ainda. Porque eram tantos elementos, ele sintetizava imediatamente praticamente o conhecimento inteiro que ele tinha, a experiência inteira de vida, sintetizava. Falava, bom, então isso aí era um sábio. E ele sabia exercer sua profissão, ele dominava, era um mestre naquilo. Eu mandei um bando de louco lá, saíram todos bons. Agora, parcela do que ele fazia era baseado em conhecimento científico. Outros em experiência acumulada. E outros numa identificação imediata com o paciente. Ele dizia que ele se impregnava da doença do paciente, depois ele se curava a si mesmo e o sujeito ficava bom. Mas isso é uma maneira de dizer, isso é uma figura de linguagem. Não era exato isso, em primeiro lugar, porque ele assimilava os sintomas do paciente, mas não na quantidade e no tamanho que aquilo tinha no paciente, senão ficaria louco ele. Então, quer dizer, eu vi isto funcionar e sei que funciona. Agora imagina, por exemplo, o que seria uma faculdade de psicologia que adestrasse as pessoas para ser isto. Você vê que a coisa inteira dele, toda a atividade dele era baseada em autoconsciência, tá certo? E não em ciência propriamente dita. A ciência se integrava dentro de uma autoconsciência, tá certo? Então eu não ia reintegrar a ciência e filosofia, mas reintegrar os elementos de ciência como parte da consciência. Quem tem autoridade é a consciência e não a ciência. É esse o ponto. Quer dizer, quem tem que responder pelo conhecimento é o seu portador concreto, e não uma entidade abstrata chamada comunidade científica, universidade, instituto, sei lá o quê. Quer dizer, esse negócio de você chutar a responsabilidade para entidades abstratas é exatamente você se isentar da responsabilidade. E nós sabemos até que ponto, vamos dizer, a fraude se disseminou no mundo científico. Hoje em dia. Sobretudo uns 30 anos para cá, é uma coisa abismante. Não é possível mais controlar isso. Ninguém tem autoridade em cima disso. Ninguém pode mandar parar. Tá certo? Então, o que a prudência recomenda? Não confiar em nada. Agora, se você está lidando com um indivíduo que assume a responsabilidade, é outra coisa completamente diferente. Então, vamos dizer, hoje em dia, você aprende ciência, né, e depois você aprende um treco chamado ética profissional que se deposita ali em cima como uma espécie de verniz. Quer dizer, não há conexão interna, tá certo, entre os elementos científicos da sua profissão e os elementos éticos. São coisas completamente inconexas. Então, isso aí já, vamos dizer, uma consciência que se baseia, vamos dizer, em dois códigos totalmente incomunicáveis não é consciência de maneira alguma. Né? Quer dizer, a integração dos conhecimentos, não sob a forma de uma síntese teórica universal, que é uma estupidez, pensando bem, né? Mas sob a forma de uma consciência agente. Domina o seu universo de experiência até onde é possível dominar e assume a responsabilidade pelas decisões tomadas com base em motivos não justificáveis cientificamente. Eu acho que isso funciona muito bem. Agora, de certo modo, você vê que toda a educação mundial contemporânea, ela visa apenas a modelar pessoas para que a sua conduta, tanto pessoal quanto profissional,
se conforme com algum discurso científico consensual, aceito consensualmente. Então não se trata do desenvolvimento da consciência, mas ao contrário, do mero adestramento de conduta, como se as pessoas fossem cachorro que você está treinando. Isso não é educação de maneira alguma. Tanto que o resultado é sempre contraproducente. Hoje em dia, espera-se que de qualquer ensino que se forneça, saia uma multidão de incompetentes e 2 ou 3 caras mais ou menos habilitados. Quer dizer que a incompetência geral é aceita como resultado normal da educação. E, ao mesmo tempo, o educador continua tendo, vamos dizer, autoridade, como se ele estivesse produzindo pessoas qualificadas. Agora, veja o que acontece, por exemplo, pega um exemplo do Dr. Feuerstein. Qual é o quociente de sucesso no ensino do Feuerstein? 100%. Entre a multidão de burros e a multidão de gente inteligente. Ele não aceita a coisa por uma média inferior, como o ensino em geral aceita. Ensino, seja primário, secundário, superior, em todos os níveis de ensino, se aceita que a maioria será medíocre ou incompetente. E como nós podemos aceitar uma coisa dessa? Se é simplesmente, vamos dizer, para sortear a incompetência, não precisa de ensino nenhum, já eram incompetentes antes. Agora, onde você vê um esforço de ensino verdadeiro, não se aceita nenhum fracasso. Nós temos aqui o depoimento do nosso colega Ahmed, foi aluno do Feuerstein. Eles aceitam, vamos dizer, um relativo fracasso como resultado adequado? Você põe lá 100 pessoas, vão sair 90 incompetentes e 10 mais ou menos. É isso que ele aceita isso? Não. Agora, se um sujeito pode fazer isso com milhares de alunos, por que não se pode fazer em todo o ensino? Qual é a dificuldade? Só há uma dificuldade de ordem política e sociológica, mas dificuldade intrínseca não tem. Então, quer dizer, não somente uma ciência cujo objetivo é produzir o discurso científico, ela já está errada na base, mas uma educação cuja finalidade é adestrar as pessoas para produzir esse discurso científico também está errada na base. Mesmo porque, vamos dizer, a acumulação de estudos científicos produz uma infinidade de registros. Livros, teses universitárias, publicações acadêmicas, microfilmes, DVDs, etc. Some a massa dos registros científicos existentes no mundo. Eu acho que ele constitui um fenômeno mais complexo do que qualquer fenômeno da natureza. Então, em que medida você pode dizer que houve um progresso do conhecimento? Não, houve um aumento do número de registros. E nada, absolutamente nada, garante que a geração seguinte estará mais capacitada a absorver esses registros do que a geração anterior. Fala mais alto, fala mais alto. Aliás, todo o método do professor Feuerstein, ele tem um lema. É um lema bíblico, inclusive. A Bíblia, não sei bem qual capítulo, mas diz que have faith because there is hope. Então, todo o método dele é baseado nisso. Eu disse que aqui, nosso aluno aqui, que é também aluno do Feuerstein, o Feuerstein tem todo o ensino dele tem um lema. Ele diz, tem a fé porque existe esperança. É um lema bíblico. Isso quer dizer, se a educação não é baseada na esperança e na fé, se ela já é baseada na aceitação prévia do consciente de fracasso, onde você espera chegar? Se você pergunta assim a um professor, o que você espera? Produzir gênios? Ele vai rir da sua cara. Mas eu não. Eu espero produzir vários gênios aqui. E uma infinidade de talentos. E espero produzir pessoas capacitadas. Agora, se o sujeito larga o curso, fala, bom, aí é outra coisa. Ou se ele não segue o que eu estou dizendo, bom, daí eu não posso garantir o resultado. Mas se fizer, vai ter que chegar nisso. Eu testemunho, vamos dizer, o crescimento formidável da inteligência dos meus alunos. Eu vejo isso através das perguntas, através de coisas que escrevem. As pessoas amadurecem, se tornam mais conscientes, mais sérias, mais integradas. E com isso se tornam mais inteligentes. Eu espero que este efeito se estenda para todos os alunos. E não assim, quanto você espera que dê certo? 2%? Não espero isso de maneira... E note bem que esse curso aqui é dado em condições onde eu não posso controlar os resultados, eu não posso acompanhar um por um. Mesmo assim, a esperança que eu deposito nele tem sido confirmada até agora. E espero que seja até o fim.
Né? Em outros cursos que eu dei, eu obtive também resultados similares. Porém, como não eram cursos contínuos, eu não podia garantir, vamos dizer, o efeito total. Mas, para aqueles que continuaram seguindo curso após curso, tá bom, os efeitos foram notáveis. Quer dizer, esse curso aqui ele não visa passar a vocês um determinado conteúdo. Claro que eu toco em vários conteúdos, mas a finalidade não é essa, a finalidade é o próprio aluno.